porque agora a gente vai dar início ao nosso painel aí para quem quer estudar, seguir carreira no exterior, né? No primeiro painel de hoje, a gente ouviu as nossas cientistas super inspiradoras, as suas trajetórias, os desafios, né? As dores e as delícias de fazer ciência fora do Brasil. E agora a gente vai conversar com dois convidados super especiais, que são aí nossos apoiadores aqui no SciNext, estão representando organizações que trabalham muito em prol da ciência brasileira. E agora é hora de fazer perguntas, gente. Pode fazer as perguntas que vocês tiverem aí sobre curiosidades, dúvidas sobre estudar fora, que a gente vai tentar responder todas aquelas que a gente conseguir responder, e aquelas que, porventura, a gente não souber a resposta, a gente se compromete a tentar buscar para trazer para vocês. Então, eu vou abrir o nosso painel de hoje. A gente vai receber a Márcia Fournier, que é cofundadora e presidente da Dimension Sciences, e também o Lucas. Ai, Lucas, esse sobrenome me ajuda. Hildebrand Pires da Cunha. Eu sempre quero colocar o L mais para frente. A gente vai receber, então, a Márcia e o Lucas. E para a gente já começar, assim, que é muito bacana quando vocês também têm a oportunidade de se apresentar, eu vou pedir para a Márcia falar para a gente um pouquinho sobre a Dimension Science, que é essa organização maravilhosa que ela está representando hoje. Sejam muito bem-vindos ao nosso painel, e é com você, Márcia. Olá, boa tarde, pessoal. Obrigada, Cíntia, e todas as meninas aí do Grupo Mulheres do Brasil, do Vale, por esse convite. Um super prazer estar aqui. Então, eu vou falar um pouquinho hoje, compartilhar com vocês um pouquinho minha trajetória pessoal e um pouquinho sobre a Dimensions. A Dimension Sciences eu fundei, né, com o meu co-founder, Robert Chapman, aqui em Washington, D.C., nos Estados Unidos, com um sentimento de dar de volta, porque eu sinto que eu recebi muita ajuda na minha trajetória, vindo para os Estados Unidos e trabalhando aqui. Então, a Dimensions foi criada com esse sentimento de dar de volta, e a gente está concentrando numa área que é para inclusão de comunidades que são subrepresentadas na ciência. Então, tem várias organizações que apoiam ciência e outras organizações que apoiam comunidades específicas. A Dimension Science pegou e juntou os dois. A gente representa todas as comunidades subrepresentadas na ciência. E, lógico, aqui nos Estados Unidos, vocês brasileiros vindo para cá, vocês automaticamente viram parte de uma minoria, que é a minoria de latinos na ciência. Então, querendo ou não, os brasileiros gostando ou não, quando a gente vem para cá, a gente vira latino. E a gente fica parte dessa minoria. Então, a Dimension Sciences, ela dá suporte para cientistas, tanto que estão no Brasil, como cientistas brasileiros que vêm para os Estados Unidos. E a gente tem outros programas aqui nos Estados Unidos também. A Dimensions é uma organização internacional, mas, lógico, eu, como sendo brasileira, meu coração está no Brasil, então vários dos nossos programas têm atuação no Brasil ou focando a comunidade brasileira de cientistas que estão aqui nos Estados Unidos. Então, esses são os dois focos. E a forma que a gente faz isso é através de bolsas e prêmios, como o Prêmio Cientista, que é um prêmio que celebra a mulher brasileira cientista que está fazendo ciência aqui nos Estados Unidos. Vocês vão ouvir mais falar do Prêmio Cientista e provavelmente já ouviram falar hoje. Então, a gente está super animado agora, porque a gente está começando a se preparar para a próxima edição do Cientista, então fiquem ligadas.
nas próximas anúncios. Então, dessa forma, a gente dá bolsas e prêmios, né, para cientistas que são jovens em carreira, no início das carreiras, então, nível de com bacharelado completo, mestrado ou doutorado. E, além disso, todos os nossos programas, eles são casados com um programa de mentoria. Os programas de mentoria, ele visa oferecer as ferramentas que esses cientistas precisam para irem do ponto que eles estão até o próximo ponto da carreira deles. Então, pode vir em forma de workshops que a gente oferece, networking, né? A gente cria um sistema de suporte em volta das nossas cientistas e os cientistas que são contemplados com as nossas bolsas. Então, uma grande parte do nosso programa e do benefício que a gente escuta dos nossos bolsistas, eles falam para a gente que, lógico, a ajuda financeira foi super legal de ter, porque melhora a autoestima, né? A pessoa se sente parte de uma carreira, está sendo compensada financeiramente, mas o que os nossos bolsistas falam que a parte que dá o impacto maior na vida deles é esse programa de mentoria que a gente oferece. Então, esse é um pouquinho da história da Dimension Science e, conforme a gente vai conversando hoje, Cíntia, a gente vai falar mais a fundo desses programas. E aí, só para dar um shout-out aqui no nosso gala, lógico, todos esses programas que a gente faz, eu quero... a forma que a gente trabalha, nós somos uma organização sem fins lucrativos e 100% regida por voluntários. Nós temos 25 voluntários profissionais que se dedicam aos programas da Dimension Science. Então, vocês estão vendo aí o slide do nosso gala, que vai ser agora dia 20 de novembro. Todos estão convidados para apoiar os nossos programas. Tem várias formas que vocês podem apoiar, como voluntariado, dar o suporte lá, participar dos nossos programas, fazer doações. Tudo que a gente faz é necessário essa parte financeira, né? Então, o meu sócio gosta de falar, não que tudo que a gente faça é relacionado a levantar fundos, mas tudo que a gente faz depende de levantar fundos. Então, é super importante sentir o apoio de vocês. Então, vocês todos convidados ao nosso gala. A gente vai apresentar os nossos bolsistas, voluntários, os nossos sponsors, e aí vocês podem conhecer mais a fundo os nossos programas. Maravilha, Márcia! Quanta coisa boa acontecendo. Vocês viram, né, gente? Aqui, esse evento é praticamente assim, um portal das boas notícias na ciência, né? A gente vai vendo que tem esperança, tem jeito, e isso é muito bacana, porque essa rede realmente fortalece muito, né? Como o Prêmio Cientista, que a Márcia citou, né? A gente já comentou antes, é uma parceria que a gente faz juntos, Grupo Mulheres do Brasil e a Dimension Science, e tantos outros programas que ajudam aí a abrir novos caminhos para a nossa ciência. E uma organização que ajuda muito a abrir esses novos caminhos é a Abrasa, que é a organização que o Lucas está aqui representando hoje. Então, vou pedir, por favor, Lucas, para você contar para a gente um pouquinho mais sobre a Abrasa. Bom, obrigado, Cíntia. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer pela introdução, gostaria de agradecer pela organização do evento e pelo convite, por ceder esse espaço à Abrasa para participar desse evento maravilhoso e tão importante, né, para a discussão da ciência e caminho que a ciência brasileira deve ser conduzida. Então, deixa eu falar um pouquinho da Abrasa aqui. A Abrasa é uma associação de estudantes brasileiros estudando fora do Brasil. Essa associação sem fins lucrativos, onde todo mundo que trabalha na associação é, por obrigação, brasileiro e estuda fora do país, tanto no nível de graduação quanto pós-graduação, foi criado por volta de 2014 por alguns estudantes brasileiros que estavam aqui no momento de graduação, começaram a criar interação entre eles e entenderam que, se juntando, eles poderiam chegar mais longe, criando oportunidades para eles mesmos, criando pequenas conferências e tudo mais. A Abrasa foi crescendo e então foi criado um dos primeiros
das primeiras iniciativas e que, na minha opinião, é o grande xodó da Brasa, que é o programa de mentorias, onde foi iniciado única e exclusivamente para graduação, no início, né, no início da Brasa, em que esses alunos que já estavam aqui adotavam cada um mentor do Brasil, que estavam no ensino médio, tinham vontade de aplicar para o undergrad aqui, né, lembrando que aqui nos Estados Unidos o undergrad é a nossa graduação na tradução, e faziam a mentoria de todo o processo de aplicação para as universidades, como estudar para as provas, como escrever uma carta de motivação, como escrever um currículo, e o programa foi crescendo, parcerias foram sendo fechadas, chegou-se a um ponto que a Brasa começou a dar auxílio financeiro para muito das pessoas que estavam aplicando, porque o processo de aplicação para a universidade aqui não é barato, as provas em si não são baratas, você tem que pagar para cada universidade que você está aplicando. Então, a Brasa veio com essa iniciativa de começar a dar auxílio financeiro. Bem, a Brasa, desses anos todos, foi crescendo muito. Hoje em dia, já são mais de 9 mil membros ao redor do mundo. Já estamos em mais de 90 universidades, com os pequenos núcleos que chamamos de brasas locais e também as brasas cidades, onde tem a comunidade de brasileiros que se sentem abraçados pela comunidade, querem expressar sua gratidão e também querem retribuir ao nosso país. E, mais recentemente, a comunidade grad, ou seja, mestrado e doutorado, veio entrando com mais força dentro da Brasa, o que até então era apenas graduação. Naturalmente, o pessoal de pós-graduação gosta de falar de ciência. Então, algumas iniciativas foram sendo criadas, como a gente tem aqui um exemplo da Brasa Publica, onde a gente convida diversos pesquisadores, sejam em nível de pós-doutorado, de doutorado ou professores já consagrados, para apresentar a sua pesquisa sem jargões, em vídeos curtos de 10 minutos, linguagem simples, porque o objetivo é alcançar aquele brasileiro que ainda está querendo aprender sobre ciência. A gente não quer fazer uma discussão científica muito aprofundada, é apresentar, falar o que é ciência, mostrar como a ciência é desenvolvida, né? Porque muitas vezes a ciência parece coisa de outro mundo, parece até uma profissão daquelas que criança fala, futebol, astronauta, cientista, algo meio que inatingível, e a verdade é que não é essa. Existe um plano de carreira bem definido, é possível chegar lá, todo mundo consegue, questão de dedicação e querer, né? Então, aqui eu já acabei por apresentar dois das nossas iniciativas, o Brasa Publica e também o Brasa Pré, que é a mentoria. Naturalmente, os pessoal de grad, né, mestrado e doutorado, também criaram o seu programa de mentoria para quem quer aplicar para mestrado e doutorado. Então, se você aplicar para o nosso programa, for aceito, passa por um processo de seleção. Esse processo de seleção segue um viés socioeconômico, porque vamos lembrar que o processo de aplicação não é barato, a gente dá auxílio financeiro, então vamos dar auxílio financeiro àqueles que mais precisam. Então, você passa por desde abril até dezembro, que é o final das aplicações, com um mentor que é atualmente um aluno de doutorado ou mestrado na área que você quer aplicar, de uma universidade aqui já dos Estados Unidos, e ele vai passar por todo o processo com você, vai ajudar a corrigir suas cartas, você também vai ter encontros mensais com os outros mentores, temos palestras motivacionais e tudo mais. Uma das outras iniciativas também, dentre as diversas, que eu acho que cabe comentar aqui hoje, é o Brasa Parents, né? Assim, isso vale um pouco mais para o pessoal de grad, doutorado, mestrado, naturalmente por estarem numa idade um pouco mais avançada dos undergrads, mas assim, notou-se que quando você chega num país novo, é tudo muito, muito novo, muito difícil, você não sabe como lidar. Imagine se agora uma situação que você está passando por uma maternidade, por uma paternidade, você fica ainda mais perdido. Então, criou-se essa iniciativa em que essa comunidade começa a se auxiliar em quais são os próximos passos, para onde você tem que seguir, coisas a se fazerem, e naturalmente também, por ser uma comunidade de cientistas, tem encontros mensais. Essa iniciativa é muito nova, o primeiro encontro está para acontecer agora, mas para discussões científicas em cima do desenvolvimento de crianças. O próximo encontro agora vai ser sobre sono, qualidade do sono e hiperatividade em crianças por uma perspectiva mais científica da coisa. Então, basicamente, é isso que a Brasa faz. É um grupo de estudantes
que quer, de alguma forma, impactar, ajudar e desenvolver os futuros líderes do nosso país e também a ciência como um todo. Então, recomendo sempre seguir as nossas redes sociais aqui, Instagram, Facebook, LinkedIn e também YouTube, onde todos esses webinars, apresentações e material está disponível. Muito obrigado, gente. Obrigada, Lucas. Olha, eu estou vendo, já estão fervendo as perguntas nos comentários já, para dar uma introdução, então, nesse assunto, que estão vindo várias perguntas em relação à parte prática da transição, né? Porque vocês deixaram todo mundo aí com água na boca. Vou começar perguntando um pouquinho desse processo, então, de aplicação para mestrado, doutorado nos Estados Unidos, assim, é muito diferente, dependendo, né, se você está indo ou para mestrado ou para doutorado. Isso é muito diferente entre si e em relação ao Brasil. O que é legal a gente, quem está pensando em tomar esse passo, prestar atenção e ter de insight nesse momento. Podem ficar à vontade, mas acho que a Márcia já está até com o microfone aberto, Márcia. Vou pedir para você começar, então. Bom, eu ia passar essa para o Lucas, mas eu posso começar com a minha experiência, que é uma experiência que já tem 20 anos atrás, então o Lucas vai atualizar, se não for mais atual. Mas eu vim para os Estados Unidos com uma bolsa que é chamada Bolsa Sanduíche da CAPES, né? Então, é uma bolsa que você faz parte do seu doutorado no Brasil e parte do doutorado da tese desenvolvida no exterior, e foi assim que eu vim aqui para os Estados Unidos. Então, eu não fiz uma aplicação formal, né, para entrar no doutorado aqui, mas eu passei 2 anos, dos 4 anos do meu doutorado, fazendo pesquisa aqui na Harvard Medical School, e foi uma experiência que eu recomendo, a experiência para todos os estudantes brasileiros, em qualquer nível, no nível de graduação e pós-graduação, ter essa experiência no exterior, eu acho que abriu muito, né, como a gente ouviu a Elisa falar, sair da caixinha, assim, foi transformativo para a minha carreira. Então, mas eu vou deixar agora, vou passar para o Lucas falar em termos que mais atual, em termos de aplicação aqui nos Estados Unidos. Eu tenho um pouco de experiência através dos meus filhos, então o processo é bem diferente. E a última coisa que eu vou falar, baseado na minha própria experiência, foi eu, como estudante de doutorado no Brasil e vindo para cá como uma estudante de doutorado aqui e convivendo com outros doutorandos que entraram por aqui, o processo, assim, algumas diferenças que eu vi entre os Estados Unidos e o Brasil é que estudante de doutorado no Brasil já é um profissional, que inclusive já deveria ser considerado profissional de carreira no doutorado, porque a gente é independente, né? Geralmente o doutorando tem já um projeto, desde que entra no doutorado, já está com um projeto de tese mais ou menos alinhavado, já começa o seu doutorado trabalhando, né, no seu projeto de tese. E o que eu vi aqui nos Estados Unidos, que os meus chefes me consideravam uma pós-doc, eles não me consideravam uma estudante de doutorado, porque eu já trazia aquela independência, já estava fazendo pesquisa. E os estudantes de doutorado aqui, quando eles entram no primeiro e segundo ano, eles fazem um processo de rotação entre laboratórios. Então, só depois lá, e aí o Lucas vai me corrigir se é depois do primeiro ano ou do segundo ano, que na realidade eles vão começar a se dedicar à tese, ao projeto de tese, porque é quando eles escolhem o laboratório que eles vão fazer a tese depois desse processo de rotação. Então, é bem diferente, assim, né? Então, eu vou passar agora a bola para o Lucas. E aí, Lucas, se você quiser me corrigir, não tem problema, porque eu sei que a minha experiência é de 20 anos atrás. E eu estou aqui dando minha idade. Não, que isso, imagina, Márcia. Bom, vamos lá, falar um pouco do processo de aplicação, né?
Processo de aplicação no Brasil, todo mundo aqui já está muito familiarizado, mas só para refrescar a memória, é o quê? Basicamente, pelo menos nas duas experiências que eu tive, os 2 mestrados que eu apliquei, eu enviei um currículo, 2 a 3 cartas de recomendação e histórico escolar. As simple as it is. E, basicamente, é isso. Agora, vamos para o processo de seleção nos Estados Unidos. Tá? Eu vou falar nos Estados Unidos especificamente, porque a Europa já muda, a Ásia já muda, eu não faço a menor ideia de como seja. Canadá segue um pouco a linha dos Estados Unidos. Bom, mestrado e doutorado vão seguir a mesma lógica, os mesmos documentos, o mesmo tracking, que é o quê? São as provas de proficiência em inglês. Naturalmente, o TOEFL ou o IELTS, da sua escolha, o Duolingo está sendo aceito hoje em dia. Uma prova chamada GRE, que é basicamente um Enem para doutores e mestrandos. O GRE, hoje em dia, em algumas universidades já não está sendo exigido. Estuda-se que a correlação entre boas notas e bom doutorado, desempenho do doutorado, não está ligado com a nota do GRE. Então, estuda-se retirar a Rice mesmo, que é a minha universidade hoje em dia, o meu departamento, porque dentro da própria universidade, departamentos têm outras regras. Meu departamento já não exige mais esse ano, pelo menos. Vocês vão ter as dissertações, as cartas, né? Não carta de recomendação, mas a carta de motivação, que é o chamado Statement of Purpose. É onde você finalmente vende seu peixe. Você vai contar a sua história de vida, você vai provar para a banca que você não vai abandonar o seu doutorado, que você tem um perfil acadêmico de quem vai para a ciência, não necessariamente se tornar um cientista depois, pode ir para a indústria, mas você vai finalizar o seu doutorado, que você tem perseverança, que você quer realmente aquilo, você sabe o que você está fazendo, que você pesquisou a universidade, que você sabe o porquê você está aplicando para lá e que você não é aventureiro. Você vai citar nomes de professores, gostaria de trabalhar com esse professor, com aquele. Então, tem todo esse traquejo nessa carta, nesse Statement of Purpose. Na minha opinião, a parte mais importante da aplicação. Tem gente que fala, não tenho experiência, meu currículo não é bom, mas escreve uma carta tão boa que compra, entendeu? Bom, currículo vitae, naturalmente. Basicamente, o currículo vitae é você contar a sua história acadêmica em bullet points, né? Todo mundo já está bem familiarizado com isso aqui. Saiba que quando o comitê for ler a sua carta de motivação, eles vão botar um do lado do outro, o currículo e a carta. Muitas vezes eles fazem reuniões em que é projetado os dois ao mesmo tempo e eles debatem. O que mais? Talvez um diversity statement, carta de diversidade. Então, se você já teve um trabalho voluntário, coisas nesse sentido, o que você pode influenciar. E assim, o brasileiro já ganha a carta branca que ele, de fato, é uma diversidade, né? Você está vindo de fora. Então, basicamente, você já ganhou esse ponto de graça. E a tradução de documentos, que é uma coisa meio tricky, as pessoas esquecem de fazer essa parte, deixam para a última hora e isso consome tempo. Nunca deixe de já deixar seus documentos, histórico escolar, certificados traduzidos. Bom, aí eu falei para vocês que mestrado e doutorado é a mesma coisa, aplicação, de fato é. O que muda, então? A exigência. O mestrado aqui nos Estados Unidos, por ser algo que você não vai ter tempo de desenvolver ciência, você não vai trabalhar como cientista por muito tempo, você vai naturalmente pagar pelo seu mestrado, tá? Você vai tirar do bolso. Ou você vai arranjar uma bolsa do Brasil, uma Fulbright ou outra instituição. Enquanto no doutorado, você vai receber da universidade, você vai receber um salário da universidade, você vai ser pago pelo seu doutorado. E aqui tem uma questão tricky, tá? Você vai ser pago pelo seu PhD. E note que eu estou usando PhD aqui porque doutorados técnicos normalmente não são pagos, não vão ter essas bolsas. O que é um doutorado técnico? É o MD, que é Escola de Medicina, ou um JD, que é a Escola de Direito. Escola de Direito aqui é um doutorado, na verdade. Você pode se formar engenheiro na graduação e depois fazer um doutorado em Direito. Então, como você não desenvolve ciência, você não desenvolve conhecimento nesses 2 doutorados técnicos, você não é pago pelo seu serviço, porque você está adquirindo conhecimento. Então, basicamente é isso. O mestrado vai ter um nível de exigência menor e o doutorado vai ter um nível de exigência maior, porque você será pago pelo seu serviço. A não ser que você já tenha uma bolsa do seu país, o que naturalmente, bom, funcionário de graça, né? Quem não quer.
Então, suas chances de entrar são maiores. Bom, aí tem algumas coisas que são tricky, né? Assim, não é cada universidade é diferente. Cada departamento dentro de uma universidade vão ter regras diferentes. Regras de tamanho, de cartas e tudo mais, e até mesmo a rotatividade. O meu departamento não adotava a rotatividade, começou a adotar esse ano, que no primeiro ano você passa 1 ou 2 semanas em cada laboratório do seu departamento até decidir para qual você quer, de fato, se tornar um funcionário. Então, é exatamente como a Márcia havia comentado no início. Então, estejam atentos e pesquisem o programa que vocês querem, de fato, ir. Uau, que Cíntia, aula, hein? Cíntia, se eu puder adicionar uma coisa, Claro. o Lucas falou uma coisa importante aí, a Carta da Diversidade, né? Gente, usem a Carta da Diversidade. Vocês vão ser latinos aqui. E é importante essa representação. Muitos brasileiros têm um preconceito de marcar aquela caixinha do latino, né? Porque às vezes é misturado, é hispânico e latino, e a gente fala, não, a gente não é hispânico, mas marca a cartinha, marca a caixinha lá do hispânico e do latino, que é importante a gente marcar nossa representatividade aqui. Por exemplo, um número que não tem mudado muito, nós temos nos Estados Unidos hoje uma representação de mais ou menos 12% da população latina. Mas na ciência, por exemplo, esse número cai muito, né, para 4% a 6% da população científica se identifica como latino. Então, eu acho que é importante a gente aumentar essa representatividade e, para a gente saber disso, é necessário que as pessoas marquem aquela caixinha lá e assim, realmente ponha vista a camisa da diversidade quando você vier para os Estados Unidos. Perfeito, Márcia, muito obrigada. Bem válido esse ponto de destaque, né? Porque às vezes causa uma certa confusão realmente quando a gente vai para fora, mas a gente precisa usar tudo que puder auxiliar, né? E a gente já está recebendo várias perguntas aqui que eu ia deixar para o final, mas como tem tudo a ver com o que a gente está conversando agora, eu vou já colocar, porque afinal o nosso objetivo aqui é ajudar quem quer, todo mundo que está aqui acompanhando esse webinar, esse painel, a avançar nas suas carreiras na ciência. Então, a Yasmin Santos, ela perguntou qual é o primeiro passo no mestrado para conseguir um período sanduíche. Aí vocês fiquem à vontade, quem quiser responder. Nossa, bom, pergunta difícil. Então, pelo que eu estou entendendo, é um mestrado no Brasil, você gostaria de fazer um ano fora. Sendo bem honesto, a verdade é a seguinte. Meu ponto de vista, minha perspectiva, e até uma experiência que a gente teve com uma aluna agora que estava vindo do Brasil. O orientador aqui não vai, dificilmente, a não ser que você seja um caso excepcional, assim, algo que brilhe os olhos do orientador aqui, ele ou ela vai tirar do dinheiro deles, que eles usam para pagar seus orientandos, seu laboratório, manter tudo funcionando, para te pagar por um ano para você ficar aqui. Por quê? Porque um ano é pouco tempo para desenvolver alguma coisa, então você é alto risco. É muito melhor você manter esse investimento em alguém que já está aqui. Porém, se você já tem uma bolsa da CAPES ou qualquer outra instituição, novamente você se torna um funcionário de graça. E aí eu acho que dificilmente você terá dificuldades. Você manda uma carta para o próprio orientador, para o PI, né, para o coordenador do laboratório que você quer trabalhar junto e fala, eu tenho meu próprio financiamento, eu poderia ir aí trabalhar por um ano? Eu acho que dificilmente alguém vai te rejeitar. Eu vou ser bem honesto. Claro, se você tiver uma expertise naquela área, porque você se tornou um funcionário de graça e vai ser um conhecimento, uma experiência riquíssima. E digo mais, assim que você conheceu o seu orientador e mostrou serviço, se você aplicar para aquela universidade depois para o doutorado, as chances são infinitamente maiores, porque esse seu chefe vai ter uma confiança em você.
Só para na minha experiência, baseada na minha experiência, foi mais ou menos o que o Lucas falou. Quando eu fiquei interessada em ir para o exterior, ter essa experiência internacional, eu escolhi assim alguns artigos científicos que eu gostei, que eu achei assim que era legal, que estava dentro da uma área que eu estava interessada. Então, eu selecionei vários artigos e aí eu escrevi para os autores. Geralmente eu escrevi para o primeiro autor ou o último autor, que é o sênior. Na verdade, o último autor geralmente é o chefe do laboratório, então esse seria a pessoa ideal para você escrever essa carta. E escrevi para vários, aqui nos Estados Unidos e algumas na Europa também, e eu tive várias oportunidades. Várias dessas pessoas ignoraram minhas cartas completamente, a maioria delas foram ignoradas, mas alguns responderam de volta, e foi assim que eu fui parar no Dana-Farber Cancer Institute, que é onde eu fiz o meu doutorado sanduíche, né, que é parte da Harvard Medical School. E eu acabei escolhendo ir para Boston. Eu tinha a oportunidade de ir para a Itália também, mas no final a ciência assim que me atraía mais. Então assim, seriam duas coisas. Uma, quando você estiver fazendo essa seleção, no meu caso eu fiz focado na ciência que eu queria estar envolvida, né? E aí depois, quando entrou na parte de escolher, eu pensei, poxa, tá na Harvard, vai me é um lugar que não dá para dizer não para ir, né? E eu poderia ir para a Europa num outro momento, mas eu, assim... Então, esses foram os dois critérios que eu usei. Foi o critério científico e depois também o ambiente universitário que você vai estar para fazer aquela experiência no exterior. E, no meu caso, eu já tinha 2 filhos. Na verdade, eu tive um filho em cada... eu falei com a Cíntia, depois a gente pode falar um pouquinho da maternidade na ciência também. Eu tive um filho em cada período, um no mestrado, um doutorado, um no pós-doutorado. Então, quando eu vim para o meu doutorado, aqui eu já tinha 2 filhos pequenos. Então, outro critério que eu levei em consideração foi o ambiente em termos de família, de ir com a família e tudo. E Boston, sim, oferece muitas opções, muitas oportunidades para família de cientista. Então, essas são algumas coisas baseadas na minha experiência que eu daria, né, assim, como você escolheria esse lugar para ter essa experiência. Márcia, eu vou aproveitar o teu gancho. Nossa, às vezes passam uns barulhos aqui atrás. Estamos em São Paulo, né, gente? São Paulo é vida. Vou aproveitar o teu gancho para a gente falar um pouquinho sobre as nuances de se aplicar em diferentes estados dentro dos Estados Unidos, né? O que vocês podem dizer para a gente, deixar de dica para quem está pensando em ir, que é importante questionar, ou informação que é importante buscar, não só a respeito da universidade para onde você está indo, mas o estado onde ela está localizada. Eu posso começar e eu vou passar para o Lucas. Uma coisa a prestar atenção no estado é que, diferente do Brasil, aqui cada estado tem uma lei, tem leis diferentes. Então, o estado que você for, você vai ter que viver dentro daquelas leis daquele estado. Então, é uma coisa a se prestar atenção, porque vai afetar, por exemplo, seguro de saúde, é diferente. Eu, por exemplo, em Massachusetts, na época que eu fui, eu tinha, apesar daqui não ter assim um SUS, em Massachusetts tinha um programa de saúde parecido com o SUS. Então, eu não tive que gastar a minha bolsa inteira da CAPES para ter um seguro de saúde, que o seguro de saúde aqui é caro. Então, isso é uma coisa para prestar atenção. Os brasileiros que estiverem vindo para cá, uma das principais coisas que eu falo isso é muito importante, ter um seguro de saúde daqui. Não adianta vir com o seguro de saúde de viagem, tem que ter o seguro de saúde aqui. Então, isso assim, o seguro de saúde, leis de se você vai poder dirigir ou não, né? Então, leis de imigração podem ter nuances
que são diferentes dependendo do estado que você vai estar. Então, são algumas das coisas que eu prestaria atenção. Aí eu vou passar para o Lucas, que ele deve ter mais informação até sobre isso. Não, perfeito. Eu acho que a Márcia tocou num dos pontos mais importantes, que é a questão legal. E eu acho que eu só vou adicionar aqui um pouco, num quesito menos importante, mas na verdade tão importante quanto, que é escolher não questão de estado, mas escolher uma cidade que te agrade, em questão de clima, em questão de qualidade de vida e de fato questões desse ponto, porque assim, você vai ficar aqui, vamos lá, para um doutorado inteiro, lembrando que o doutorado aqui, novamente, depende de departamento para departamento, pode variar de 4 a 8 anos, você vai ficar muito tempo naquela cidade. Então, sua saúde mental vai depender muito da sua qualidade de vida. Você não vai ter um bom doutorado. Não adianta você me falar, é porque eu trabalho 24/7 e eu só me importo com o trabalho. Depois de 4 anos, você vai querer ter um escape, você vai precisar de uma válvula de escape até para fazer um bom doutorado, tá? Estou nem falando só da sua questão de felicidade, não, até para você ter uma qualidade mental boa para produzir bem no emprego, na pesquisa. Então, pesquise um pouco sobre a cidade, sobre o que tem para fazer por perto, sobre a comunidade brasileira, sobre as leis, importantíssimo, como a Márcia já ressaltou. Então, esses seriam meus 2 centavos nessa questão. Se tem o Brasas. Perfeito, se tem a brasa. Aliás, o pessoal está interessadíssimo aqui nas mentorias e possibilidades aí com a Brasa, Lucas. Então, vou aproveitar para repassar algumas perguntas, né? Em termos assim de como é que faz em termos práticos mesmo para ter acesso à mentoria, manda um e-mail para algum lugar, e também saber se existe algum auxílio financeiro da Brasa, especificamente, para quem está no Brasil e quer estudar fora. Se vocês dão auxílio ou se vocês ajudam a conectar, né? Bom, vou começar então com o processo de aplicação para mentoria. O processo de aplicação tem abertura no final do ano, por volta de dezembro ou início do ano em janeiro. O deadline vai até o final de janeiro, se eu não me engano, mas as datas ainda não estão definidas. Por isso que eu sempre comento, sigam nossas redes sociais. Quantidade de vagas, né? A quantidade de vagas varia, e porque depende da nossa quantidade de mentores. Lembra que é um mentor para cada mentee. Então, isso é muito variável. De qualquer forma, os resultados são dados até o meio de março, tá? Início de março, meio de março. Porém, a gente tem um outro programa de mentoria que visa abraçar mais gente, que a gente chama de fundamentos. São aquelas pessoas que talvez, não sei se eu quero aplicar esse ano ou ano que vem. Então, vai ser uma mentoria naturalmente menos individualizada. A gente não vai botar um mentor para você com essa disposição toda. Então, o que a gente tem hoje, esse ano, foram 12 mentores cuidando de 75 mentorandos. Mas a ideia para o ano que vem tenho até medo de prometer alguma coisa aqui e não acontecer, mas assim, a ideia para o ano que vem é aumentar o número para casa de 300. Assim. Então, a gente quer conseguir abraçar mais gente, estamos fazendo muita força para isso. E, bom, basicamente isso. Quesito de pagamento, a gente ajuda a pagar as provas, a gente ajuda a pagar, se precisar de um translado, porque às vezes algumas pequenas cidades não têm TOEFL, então a gente paga o translado da pessoa, pegar um ônibus, talvez um hotel se necessário, e depois voltar para a sua cidade. Agora, um auxílio com questão a ir fazer o curso, né, viajar e tudo mais, infelizmente, a Brasa Grad ainda não tem. Os undergrads já têm, eles já têm um programa de bolsa, já concederam mais de... Eu não gosto de falar números, porque se eu errar, alguém vai falar que eu menti, mas eu chutaria 30, tá? Chutaria 30 bolsas já. E assim, o grad, como sempre vem depois, né, seguindo os passos dos undergrads, né, da graduação, a gente também quer chegar nesse nível. Não sei se ano que vem, não sei se depois do ano que vem, mas a gente planeja chegar nesse nível, sim. Maravilha, maravilha. Então, a gente já está... Depois a gente quer saber as histórias, né? De quem está ouvindo aqui a gente, se depois vocês aplicaram, foram para frente, foram estudar fora, mantenham o contato e contem para a gente como tudo isso
ajudou, porque isso também nutre muito a gente para continuar fazendo, porque afinal estamos todos aqui num trabalho voluntário, né? No Grupo Mulheres do Brasil a gente faz todo voluntário o nosso trabalho, o trabalho do Lucas na Brasa, da Márcia na Dimensions. Então, quero aproveitar esse momento para agradecer pelo trabalho que vocês fazem, pela Ciência do Brasil, e também perguntar o que motiva vocês, né? Já estão morando fora, estão cada um aí na sua carreira, o que movimenta vocês para olharem e falarem, não, eu quero retribuir, eu quero contribuir com algo que seja para além daquilo que é bom para a minha vida, né? Eu quero também estar a serviço do coletivo. Então, Márcia, o que te motiva? Você faz um trabalho maravilhoso na Dimensions e dá trabalho, né? Trabalho voluntário dá trabalho. Sim, e um exemplo é o trabalho que a gente fez, né, Cíntia, no ano passado, e agora a gente está embarcando de novo no início dessa organização para o nosso Prêmio Cientista, em 2022, celebrando as mulheres brasileiras que estão fazendo ciência aqui nos Estados Unidos. A gente trabalha, por exemplo, o cientista de 2021 foram 6 meses, né, Cíntia, que a gente ficou organizando, e a gente vai passar nos outros 6 meses agora, até o prêmio em abril. Então, qual a motivação, né? Então, eu já falei, eu tenho uma parte maluca beleza, que deve ser, né? Que quer mais trabalho, te dá mais trabalho do que eu já tenho, mas na verdade é uma troca, né? Eu acho que o trabalho voluntário ele enriquece muito o que eu faço. E eu sempre vejo, assim, eu considero que eu aprendo mais, eu acho, do que as pessoas, sei lá, eu acho que eu aprendo com o trabalho voluntário, e então eu assim aconselho todo mundo a fazer, porque abre os horizontes, expande o seu network, o seu conhecimento, né, a sua área de atuação. E para as pessoas que estão no início da carreira, por exemplo, eu já fiz trabalho voluntário em 2 momentos da minha vida. Então, um momento que foi super importante foi quando, antes de eu entrar no programa de doutorado, eu era uma mãe recente, tinha acabado o meu período de ficar em casa, né? O meu período de maternidade, que eu tirei o tempo para ficar com os meus filhos. Acho super importante, falo para todas as mães, 6 meses, 1 ano que você fique em casa, não vai ter nenhum impacto negativo na sua carreira, pelo contrário. Então, eu tirei o meu tempo, a minha maternity leave, eu já não sei mais falar em português, desculpa. Licença maternidade. E quando eu voltei, né, eu queria, lógico, continuar a atuar profissionalmente como cientista. Eu fiz 6 meses de voluntariado no meu laboratório, na UFRJ, no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, porque não tinha uma bolsa aberta no momento, quando eu estava voltando. Então, foram 6 meses que eu me dediquei ao trabalho voluntário, que me ajudou a entrar no programa de doutorado, quando abriram, né, o programa. Então, foi super importante, foi um momento que me deu força, porque até mesmo para ser aceita o programa de doutorado da UFRJ e provavelmente de todas as universidades brasileiras é competitivo, né? Então, aquele período de 6 meses, tipo, assim, me fez ser competitiva novamente, né? Para a entrada desse doutorado. Agora, nesse momento agora atual da minha vida, é um momento diferente. É um momento que eu estou fazendo trabalho voluntário, mesmo com aquele sentimento que eu falei no início, de dar de volta toda a ajuda que eu tive. E também eu acho que, pelo momento, né, a Dimension Sciences é uma organização nova. A gente fundou a organização em 2019, vai fazer 2 anos agora, então
mencionando o nosso gala de aniversário de novo, 20 de novembro. A gente foi criado dia 21 de novembro de 2019. Então, é uma organização relativamente jovem. E, então, venham ao nosso gala para conhecer mais o que a gente está fazendo. Mas esse trabalho atual voluntário, ele é um momento de enriquecimento. Então, assim, todos os dias, gente, eu acabo o meu período de trabalho normal, eu vou fazer alguma coisa relacionada na Dimension Science, ou eu vou estar em painéis como esse, e, nossa, enriquece tanto minha vida que, não sei, eu não tenho planos de parar, então... É muito gratificante, né? Muito gratificante, A Lili até escreveu ali nos comentários, o trabalho voluntário também enriquece a rede de colaborações. Você ajuda e se ajuda muito também, é verdade, né? Nós todos aqui nos conhecemos, inclusive as mulheres incríveis da Fiocruz, que são as nossas parceiras aqui no Synect, através desse trabalho voluntário, é maravilhoso, né? Exatamente, e olha, uma das coisas que no período que a gente lançou nosso primeiro programa, ano passado, em 2020, foi Força Tarefa Covid-19, a gente deu apoio a cientistas brasileiros que estavam trabalhando em laboratórios Força Tarefa sem compensação financeira, né? Então, como voluntários. Então, imagina, cientistas, doutorado, super avançados, dedicando tempo integral à ciência sem um salário. Então, foi nossa primeira bolsa, foram 7 contemplados nessa época, e uma das coisas que a gente ficou assim, né, nossa autocrítica depois que a gente terminou esse programa é que nós recebemos 50 aplicações, nenhuma veio do Nordeste. Foram todas naquele eixo Rio, Minas, São Paulo. E a gente queria muito conhecer, porque a gente sabe que a ciência do Nordeste é forte e que tem cientistas no Nordeste. E então a gente queria muito. Então, veja só, através desse trabalho que começou em 2020, hoje eu estou aqui nesse fórum com a Fiocruz Bahia, então, poxa, esse tipo de conexão que você faz expande tanto o Grupo Mulheres Brasil, essas meninas maravilhosas do Vale. Se não fosse a Dimension Science, meu voluntariado na Dimension Science, eu não conheceria elas, né? E agora eu espero conhecer melhor vocês depois desse evento. E quero que vocês conheçam mais os programas da Dimension Science. Eu quero ver aplicações do Nordeste vindo para a gente. Desculpa, gente, deu uma travadinha aqui para mim. Eu não, ó. Voltou? Claro que tinha que ser na hora do painel. Deu uma travadinha a internet. Eu quero só aproveitar um ganchinho do que a Márcia falou, Lucas, e aí eu já passo para você, para a gente ouvir também, que você falou dessa questão de olhar para os nossos maravilhosos cientistas do Norte e do Nordeste, né? O Grupo Mulheres do Brasil agora está se transformando, está criando, né, um instituto de incentivo à ciência, uma grande iniciativa da Luísa Trajano, que é a nossa presidente, né, a presidente do Grupo Mulheres do Brasil, muito visionária, e já tem 2 projetos de ciência, 2 pesquisas já sendo financiadas pela família e depois serão pelo Instituto, e uma delas faz justamente essa conexão desse eixo. Então, eles estão trazendo cientistas do Nordeste para São Paulo, para receber certos treinamentos que têm a ver com o procedimento da Covid, para que eles recebam certos treinamentos, para que eles possam fazer as identificações das variantes localmente com mais velocidade. Enfim, tem muita coisa muito bacana acontecendo, visando justamente valorizar a ciência do Brasil como um todo, né? Os nossos cientistas, onde quer que eles estejam, a gente possa ter pilares mais fortes, melhores condições de trabalho, mais agilidade e mais troca, né? Porque são essas conexões felizes
que dão para a gente esse tom da inovação, esse tom da agilidade e esse tom de progresso que a gente quer, que é realmente a gente desenvolver a nossa sociedade aí com todos esses talentos e potenciais que a gente tem no Brasil. Então, que a gente possa fazer isso cada vez mais, né? E agora eu vou passar para o Lucas, então, Lucas, o que te motiva? Você já está aí, já está em outra fase aí da sua carreira e olhar para o Brasil e falar, eu quero retribuir para a ciência brasileira, eu quero ajudar quem também quer vir ou se desenvolver onde quer que essa pessoa esteja. Bom, vou resumir um pouco a história, senão vou acabar me alongando muito. Desde que eu cheguei na Rice University, eu faço parte da Brasa local, que é a Brasa dentro da Rice, mas até então a gente só fazia um trabalho, porque as Brasas locais são mais para questão de agregação, você se juntar, conversar um pouco, se juntar um pouco à sua cultura e também promover um pouco da sua cultura para o estrangeiro. Então, a gente promovia alguns eventos culturais aqui, onde a gente trazia danças, fizemos uma festa junina, quadrilha com os internacionais, foi algo muito legal. Bom, por volta do meu segundo ano de doutorado, eu comecei a sentir muita vontade de trabalhar na questão de divulgação científica. Exatamente essa questão do Brasa Publica, mas até então não com relação à Brasa, porque eu não sabia muito bem como funcionava a Brasa global. Fiquei com essa ideia na cabeça, minha ideia era fazer algo como entrevistas com o pessoal aqui da universitário, os professores da própria Rice, coisa assim, meio simples, sabe? Para o pessoal ver como a ciência realmente é feita no dia a dia. Bom, aí entramos na quarentena, né? Entramos com Covid, a situação, infelizmente, que todos nós passamos, foi muito difícil para todo mundo. E eu conversava muito com um amigo meu, o Ivan, Ivan Rosa de Siqueira, eu gosto de dar nome aos bois, porque eu sou muito grato a tudo que ele fez, é um grande amigo meu desde 2010, estou aqui hoje por causa dele. E conversando muito com o Ivan, ele acabou se envolvendo e virou mentor da Brasa. Trabalhando na mentoria dele, ele contava os relatos dele para mim, dos mentores dele, dos mentorandos dele. Né? Porque ele estava trabalhando com uns 4 mentores, apesar da Brasa ser one-on-one, ele adotou mais 3 e saiu ajudando todo mundo. Quando ele me contava a história das pessoas, assim, cara, eu ficava apaixonado, assim, eu falava, nossa, quem sou eu perto dessas pessoas? São pessoas com um potencial, assim, infinitamente maiores que o meu. Eu assim, me sentia constrangido. Cara, assim, eu não deveria estar aqui, quem deveria estar aqui são eles. E isso me mexeu muito comigo, sendo bem honesto. Assim, eu via histórias de vida e tudo mais, tudo ali contada, né, no Statement of Purpose, eu acabava lendo e compartilhava daquilo, ajudava, dava dicas, conselhos de como escrever, e aquilo foi mexendo muito comigo, me deixou numa vontade de fazer parte disso. Bem, eis que a Brasa abre, então, um processo seletivo e eu faço a candidatura para me tornar membro, na verdade, fazer parte do board, e então poder trabalhar com um programa de mentoria. Então, no final das contas, eu entrei no programa de mentoria, também auxilio um pouco, porque no final das contas, cada um conduz um projeto dentro da Brasa, uma iniciativa, mas todo mundo se ajuda. Então, eu andei muito de mão dadas com Brasa Publica, que, na minha opinião, é o que eu sempre quis fazer, e com a questão da mentoria. Então, no final das contas, assim, sem querer parecer arrogante nem nada, eu me considero uma pessoa boa, cientificamente falando, eu acho que faço bons trabalhos e estou indo bem. Mas quando eu via o trabalho dessas outras pessoas, o potencial delas, vale muito mais a pena eu não fazer nada e ter 5 pessoas dessa no mundo do que ter eu no mundo, trabalhando 100%. Então, eu acho que foi uma questão de raciocinar e de chegar num balanço de o que é melhor para o mundo. Eu ou 5 desses? E a razão falou mais alto, 5 desses, sem dúvida. Não que eu deixei de trabalhar em pesquisa, trabalho, mas dedico parte do meu tempo para fazer com que essas pessoas aconteçam. Então, basicamente, o raciocínio foi esse, sendo bem honesto. Maravilha, maravilha. É muito bom, né? Quando a gente pode... todas as portas que a gente puder abrir, né? E criar de incentivo para quem está ao nosso redor, é sempre uma questão de reciprocidade, né? Muitas portas são abertas para a gente,
e depois a gente abre as portas que estão ao nosso alcance, né? Eu vejo sempre, independente da carreira, independente aqui de qual área de atuação, essa dinâmica acontecendo, né? A gente abre algumas portas por nós mesmos, outras portas são abertas por outras pessoas. E quando a gente tem a oportunidade de fazer esse retorno, de passar isso para frente, nossa, como é gratificante, né? E muito enriquecedor. Bom, estamos falando de carreira, falamos um pouquinho agora da experiência de vocês. Vou te passar a palavra, Márcia, e vou te Não, pedir... só quero falar que, pô, Lucas, você quis me fazer chorar, isso é. Muito lindo. Esse fator multiplicador realmente é demais. É fantástico mesmo. Márcia, aproveita aí, já deixa o microfone aberto para a gente falar rapidinho, para todo mundo também que está acompanhando poder ter esse desenho na cabeça, sobre agora a carreira de cada um de vocês, né? A gente estava falando sobre as organizações, carreira de forma geral, mas agora só para a gente ter aquele batidão assim, me formei aqui, fiz mestrado ali, fui para onde? Como é que você foi parar onde você está agora, né, nos Estados Unidos? Que trajetória foi essa? E por que a escolha dos Estados Unidos? Né? Vocês dois estão nos Estados Unidos, por que a escolha desse país especificamente nessa trajetória? Bom, o que eu sempre falo assim, a minha trajetória, se vocês acham que vou fazer uma trajetória, um mapa, a minha carreira vai ser assim, 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 conte que vai dar tudo diferente. Vai dar certo, mas vai ser muito, 90% de chance vai ser diferente. Foi assim comigo. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu era totalmente acadêmica. O meu sonho era seguir a carreira acadêmica. Nunca pensei em nenhum outro tipo de carreira, a não ser professora, pesquisadora numa universidade. E isso é uma das coisas que transformou muito ter vindo para os Estados Unidos e ver outras opções, né? Eu, quando estava procurando emprego, lógico, fui direto nesse caminho acadêmico, fiz as entrevistas para faculty aqui e recebi propostas para ser tenure professor. E quando eu estava nesse momento de escolha entre duas dessas posições, dessas ofertas de emprego que eu tive, de faculty, que seria o equivalente a professor aí no Brasil, eu recebi esse convite de fazer uma entrevista numa farmacêutica, na área de oncologia, que é a área de pesquisa de câncer, que eu estava interessada. Então, a área era bem na minha área e tudo. Eu falei, bom, eu já tenho essas ofertas, estou para decidir, mas eu vou nessa entrevista por curiosidade. Eu, assim, venho de uma geração que trabalhar na indústria era um tabu, né? Então, eu não sei se ainda é, mas a gente tem que quebrar esse tabu, porque eu vou falar um pouquinho da experiência que eu tive, mas eu decidi ir nessa entrevista porque eu estava curiosa, não porque realmente eu tinha um plano de escolher entre as duas faculty positions que eu já tinha oferta. Só que aquele dia mudou, eu amei. Foi um dos dias, assim, eu passei o dia conversando com vários pesquisadores nessa empresa farmacêutica. Eu amei o tipo de pesquisa que eles faziam, que era bem assim o tipo de pesquisa que eu gosto, que é translational, né, uma pesquisa aplicada. Eu achei que fazia muito mais sentido para o que eu tinha interesse do que o meu plano, na verdade, né? Então foi uma das decisões mais difíceis, porque eu tive que me convencer que eu poderia abrir mão de um plano para um plano novo, né? E foi assim uma ótima decisão que eu fiz, abraçar esse plano novo. E daí assim minha carreira tomou um rumo diferente. Dessa farmacêutica eu comecei minha própria empresa no momento posterior,
é uma empresa de biotecnologia voltada para desenvolver testes moleculares para melhorar a decisão de tratamento para câncer de mama. Então, eu tive essa oportunidade, foi assim, uma coisa levou a outra, né? Eu indo para a indústria, tendo aquela primeira experiência na indústria ainda como cientista. Então, eu era uma principal scientist, né, nessa posição, mas eu tive aquela... E assim, para quem acha que a pesquisa no setor privado não é tão boa quanto a pesquisa, não sei se existe essa comparação, tá? Mas a experiência que eu tive é o seguinte, são dois caminhos, o objetivo é diferente, né? O objetivo acadêmico é gerar conhecimento. Então, você está gerando conhecimento, você está publicando a sua pesquisa, né? Na indústria, o objetivo é gerar um produto que vai melhorar, na minha área, a saúde das pessoas. Então, veja bem, a pesquisa ela é tão boa em um quanto o outro, mas o jeito que você é julgado, veja bem, na universidade, o seu valor é julgado pelo número de publicações. Na indústria, o seu valor é julgado o produto tem que funcionar nas pessoas. Então, veja bem, a pesquisa na indústria é totalmente um tabu que a qualidade é menor, porque não pode ser menor. Se você está desenvolvendo um tratamento, ele tem que funcionar, né? Se você está desenvolvendo um diagnóstico, ele tem que funcionar. Então, eu quero quebrar esse tabu da qualidade da ciência. Você pode ser um cientista e ser plenamente satisfeito com a ciência que você está fazendo, tanto na universidade quanto na indústria. Então, eu acabei que saí um pouquinho da sua pergunta, mas voltando, então, assim, a minha trajetória, ela não foi uma trajetória linear. Eu tive que fazer algumas dessas decisões de abraçar um plano novo no meio do caminho. E outra coisa que eu quero falar, gente, é que você está vendo aqui o Lucas e eu, a Cíntia, todas as meninas do Vale, super bem-sucedidas, né, no que a gente está fazendo, assim, sem ser metido como... Mas somos bem-sucedidos, todos vocês também. Mas, gente, atrás disso tem muitas falhas, muitos nãos, muitas coisas que não deram certo, muitas coisas que eu tentei que não deu certo, muita gente me disse vários nãos. Então, isso também faz parte dessa trajetória. Não é linear, você tem que abraçar, às vezes, algumas coisas novas, inesperadas, mas também perseverar com os nãos que você recebe no caminho. Porque esses nãos, né, eles vão fazer parte do sim que vai vir depois. E a última coisa que eu quero falar, não tome os nãos como pessoal. Então, quando no início da minha carreira eu tomava tudo pessoal. Cara, se eu fui rejeitada, se eu não peguei... eu sou ruim, o meu trabalho é horrível, eu realmente devo ser a cientista mais incompetente. Gente, não é pessoal, não toma pessoal. E assim, isso eu aprendi muito quando eu estava levantando fundos para a minha empresa, que assim, são 10 nãos para um sim, mas eu mudei essa visão de tomar tudo como pessoal, porque geralmente as pessoas falam não por você, são por outros motivos, baseado no interesse desse outro lado, muito mais vem do interesse do outro do que por uma reflexão do seu trabalho, os não. E aí, quando eu me toquei nisso, eu vi que muitos nãos eles podem se tornar em sims um pouquinho mais na frente, se você não tomar aquilo como uma coisa falha pessoal. Então, aqui eu acabei que desviei, mas foi assim, algumas coisinhas que fizeram parte dessa trajetória, Cíntia. Foi perfeito, Márcia. A tua colocação foi maravilhosa. Inclusive, nos comentários aqui, a gente está recebendo vários agradecimentos pelos pontos que você trouxe, porque
Realmente esse não tomar o não como pessoal é um aprendizado da jornada, né? E quanto antes a gente aprende isso, talvez antes a gente se libere, inclusive da tal da síndrome da impostora, do impostor, né? Que já foi até comentado bastante no painel anterior, e realmente abre esses novos caminhos, né? Mas foi ótima a tua partilha, Márcia, obrigada. Vou passar para o Lucas. Então, Lucas, você quer compartilhar um pouquinho da tua trajetória? Ou a Márcia quer... Desculpa, Márcia, você quer complementar? Eu fiquei tão emocionada com a tua fala que eu até me perdi aqui no painel. Eu tive que... Opa, estou moderando o painel, minha gente, voltar aqui. Bom, gente, a verdade é que fica difícil, né, falar depois da Márcia, até porque eu estou no início ainda da minha estrada e a Márcia está onde eu quero um dia estar. Então, na verdade, realmente, ela que é o holofote nessa questão, não tem nem como eu trazer complementos, não, mas eu compartilhar com a minha história, estou tão no início ainda, então não tenho muito o que falar nesse sentido. A única coisa que eu vou trazer é um comentário em cima do que ela falou, né, na questão da entender que a ciência também, a pesquisa existe na indústria, e ela está muito certa disso, e isso é muito, muito louco. Eu aprendi isso assim, apliquei para o doutorado com a ideia de que quero ser professor, porque eu gosto de pesquisa. Porque essa é a mentalidade no Brasil. Se você está fazendo um doutorado, o caminho óbvio é depois se tornar um professor para mexer com pesquisa. Infelizmente, essa é uma realidade do Brasil, de fato, e que eu espero que mude, tá? Porque quando a gente vem para cá, para os Estados Unidos, essa não é a realidade. Dentre os meus colegas, de 20 que entraram comigo, eu acho que eu estou entre os 5 que querem se candidatar para uma vaga de faculty, que querem se tornar professores. A grande maioria quer ir para a indústria. E a indústria tem trabalhos tecnológicos, a Márcia botou muito bem qual é o foco da indústria e qual é o foco da academia, né? Assim, a indústria está mais no estado da arte, a coisa ali já pronta, já atingindo efetivamente a vida das pessoas diariamente, num espaço mais curto de tempo, enquanto a ciência acadêmica é algo a mais longo prazo, está começando as coisas e tudo mais. Então, realmente, ela levantou essa bandeira de mostrar às pessoas que a pesquisa na indústria é tão de qualidade quanto. Eu já te adianto aqui, Márcia, hoje em dia aqui nos Estados Unidos, esse tabu já não existe, as pessoas já entendem isso muito bem, mas eu acho, pelo menos em 2018, quando eu saí do Brasil, isso ainda era um ponto de vista equivocado e que eu acho que a gente tem que debater sim. Então, eu apoio muito sua causa e agradeço por você levantar essa bandeira. Muito, muito bem posto. Maravilha, eu vou resgatar agora um ponto que o... Ai, desculpa, Márcia, fala. Não, eu ia só até... depois você, mas só queria adicionar também, além... A gente está falando de indústria e academia, né? E agora eu quero até levantar, porque é muito relevante nesse momento da pandemia, a questão da comunicação científica. Gente, isso também é um espaço que os cientistas têm que entrar mais. É um outro tabu, né? Se você vai para a comunicação, você não deve ser um bom cientista. Não, gente, a gente precisa de bons cientistas indo para a área de comunicação, né? Então, vocês que têm talento ou gostam de falar, de comunicar, por que não ter uma carreira na comunicação científica, que a gente está precisando tanto hoje, né? Então, é só esse ganchozinho que eu queria adicionar. Maravilhoso e fundamental esse gancho, porque realmente a gente precisa dessa comunicação para que todo mundo entenda, todo mundo seja um defensor da ciência, né? As pessoas cheguem mais perto, queiram seguir essas carreiras na ciência, mas também sejam defensores até para a gente poder ter maior clareza sobre tudo aquilo que está sendo desenvolvido e todas as possibilidades potenciais que a gente tem enquanto sociedade. Eu aqui peço aqui, Márcia, que eu estou de olho no relógio, estou sofrendo aqui, porque eu falei, ai, gente, eu quero perguntar tanta coisa ainda. Vocês têm tanta coisa incrível para compartilhar, e eu não quero deixar de passar por um assunto que desde ontem a gente já recebeu pergunta sobre ele, e o Lucas já tocou aqui,
que é a questão da parentalidade dentro, junto com a carreira científica, né? Então, o Lucas já mencionou que na Brasa existe, então, esse programa que está no início aí, para que haja trocas entre os pais e mães cientistas aí. E eu vou pedir, Márcia, para você compartilhar um pouco mais com a gente sobre isso, um pouco sobre a sua experiência e também sobre os insights que você pode gerar sobre esse assunto da maternidade na ciência, para que maternidade, paternidade, para quem de repente já esteja olhando para isso, esteja passando por isso, olhando para um futuro, né? Como é que eu vou ser cientista e poder ser mãe e pai ao mesmo tempo? Complexo, né? Desculpa aqui, não estava abrindo meu... Bom, assim, a minha experiência de sendo mãe durante o meu período de formação como cientista, né, foi um período de muito trabalho, mas eu acho que eu posso dizer para as mães e para os pais, né, não, assim, não acho que foi uma coisa que foi um empecilho ou que atrapalhou a minha carreira, mas eu tenho que dizer que, por exemplo, no Brasil eu tinha o apoio da minha família, porque eu estava próxima da família, né? Quando eu mudei para os Estados Unidos, mudou. Então, também tem até uma coisa que, para as pessoas que estão pensando em ter essa experiência internacional, tem que saber, voltando àquele assunto das leis, que o apoio à maternidade, na verdade, no Brasil é fantástico. Para as mães profissionais, ter o apoio de ter das empresas oferecerem esse período de licença de maternidade remunerado, né? Eu acho que nos Estados Unidos não tem, inclusive é um outro assunto bem atual aqui nos Estados Unidos, tem a proposta que está sendo votada hoje, semana que vem, está sendo votada essa semana, esse novo pacote aí que estão votando no Congresso aqui nos Estados Unidos. Uma partezinha desse pacote é essa licença de maternidade e paternidade, inclusive, incluindo os dois, a mãe e o pai, porque também é um outro tabu que o pai não precisa. Lógico que o pai precisa, a mãe e o pai precisam de ter aquele momento, né, quando os filhos nascem e tudo. Só que, então, voltando, até o momento aqui nos Estados Unidos, você pode tirar uma licença, porém, não é remunerada. Então, quando, por exemplo, eu tive meu filho aqui nos Estados Unidos, eu tive que poupar por meses, porque não tinha, eu sabia que não teria esse apoio financeiro, né? Mas não só isso, eu até compartilhei com o Lucas e com a Cíntia antes, não só isso, o laboratório que eu estava trabalhando, a minha chefe resolveu que ela só me daria 2 semanas de licença maternidade, mas tudo bem, você pode trazer seu neném para o laboratório, onde a gente trabalha com radiação e tudo. Eu falei, o quê? Trazer o meu filho para o laboratório? Ela falou, você pode botar um bercinho. Eu falei, não, de jeito nenhum. Então, foi uma outra decisão que eu tive que tomar, né, que poderia até parecer que eu estava, né, prejudicando minha carreira. Eu realmente falei bye, né, eu me demiti daquela posição, porque eu achei que, para minha personalidade, não encaixaria eu levar o meu neném, e com 2 semanas eu não tinha nem cabeça de fazer experimento, gente, 2 semanas depois de ter neném. Então, eu decidi me demitir, mas não foi, de novo, não foi uma grande não prejudicou a minha carreira profundamente. Então, assim, uma coisa que eu quero dizer com segurança é que o tempo de licença de maternidade, seja 3 meses, 6 meses, 1 ano, o que você achar necessário para a sua personalidade e para a sua família, o que for melhor para a sua família. Isso não vai prejudicar a sua carreira, é um período muito pequeno e vai só enriquecer, porque esse momento é muito importante, o momento com o seu filho. Então, outra coisa para as mães, passando um pouquinho essa fase do neném, né? Quando a criança está crescendo,
Aqui nos Estados Unidos também é muito comum que as mães param de trabalhar completamente, né? E se dediquem apenas à criação dos filhos. Então, eu tive muita pressão de como eu era mãe profissional. Eu acho que no Brasil deve existir também essa pressão de, né, da pessoa se sentir culpada, que não está ficando o tempo suficiente com os filhos. Mas aí, outra coisa que eu quero lembrar para vocês sobre isso é que não é a quantidade de horas que você fica com seus filhos, mas a qualidade. Então, uma coisa que eu sempre enfoquei e assim, procurei realmente trazer para a minha vida é que quando eu saí do laboratório, eu criava aquele tempo que eu estava 100% ali com eles. Brincar, levar no parque, participar da reunião de pais, né, no colégio, saía do trabalho para fazer isso, voltava, amamentei meus filhos, ia, tirava meus intervalos, amamentava, voltava, depois. Às vezes é muito trabalho, às vezes eu tinha que ter esse momento e aí 10 horas da noite, quando todo mundo estava dormindo, voltar lá para escrever o meu trabalho, né, o manuscrito. Mas, assim, não estou dizendo que não vai ser trabalho, mas não vai atrapalhar a sua carreira. Eu posso dizer, na minha própria experiência, especialmente se você focar nessa qualidade, que às vezes é difícil, gente, é difícil. Eu não estou falando que é fácil, mas é uma coisa que funciona. Eu pergunto para meus filhos, eu sempre perguntei, porque tem esse sentimento de culpa, né? Que a sociedade em geral põe nos pais, tanto na mãe quanto no pai também. Mas mais na mãe. Então, Lucas e os outros homens que estiverem aí na audiência, desculpa, mas a pressão de culpa é mais na mãe. Né? Se a mãe continua a atrapalhar, o pai é esperado a continuar a trabalhar, a mãe é esperada a ir para casa. Então, então, assim, trabalhar esse sentimento de culpa e procurar criar esse espaço, né, que você realmente sente dedicação, parte da vida dos seus filhos. Então, eu sempre conversei com os meus filhos sobre isso. E, assim, é gratificante ver que eu sou muito amiga, eles são todos adultos hoje em dia e eu sou muito amiga deles. Então, gente, não tem medo disso, tá? É um outro tabu aqui que a gente está querendo quebrar, esse tabu que você tem que parar de trabalhar. Não tem que. Agora, se você quiser, sim, vai. É aquilo tudo. Você tem que fazer o que você sentir que é bom para você, para a sua personalidade e para a harmonia da sua família. Mas essa é coisa de você ter que parar e de ser uma profissional para se dedicar ao filho, ou ser uma coisa ou outra, eu acho que não existe. Você pode fazer os dois e harmonizar as duas partes da sua vida profissional e a vida pessoal. E a última coisa que eu vou falar sobre isso é que agora, por exemplo, que os meus filhos são adultos, gente, muito legal, porque eu sou uma mulher profissional, então negar isso seria muito ruim. E hoje em dia eu sinto assim, poxa, eles estão na vida deles e eu continuo com a minha carreira, entendeu? Então, não precisa sacrificar uma coisa pela outra. Nossa, maravilhoso. Eu tenho certeza aí que você acalmou muitos corações com a tua fala, Márcia, porque é realmente um assunto que mexe, independente da carreira, mas a gente vê na carreira científica, especialmente porque às vezes tem uns horários muito malucos para quem está no laboratório, né? Eu vejo as meninas, eu lembro quando eu estava lá no Vale, nossa, já passei com a Mônica, depois de reunião, a gente era meia-noite, vamos passar no lab que eu tenho que fazer alguma coisa. Então tem uns horários assim que às vezes podem ser tão exigentes que a gente fica se perguntando como fazer esse equilíbrio. Então, obrigada pela tua fala. E para a gente fazer uma rodada agora, assim, pensando na ciência do Brasil como um todo, né? A gente vê, inclusive foi falado no SciNext ontem,
sobre essa questão da fuga de cérebros do Brasil, né? Chamada fuga de cérebros. E se for para colocar assim, eu vou dizer de cérebros e de corações, porque todos os cientistas que eu tive o prazer, a honra de conhecer e trabalhar até agora, brasileiros, são pessoas muito amorosas, que têm muito respeito e muita vontade de fazer mais pelo Brasil e pela ciência brasileira. Então, são cérebros e corações que estão indo para fora. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho assim, o que a gente pode fazer aqui no Brasil, e eu sei que tem políticas públicas e tem também a nossa parte enquanto cidadãos, né? Como a gente falou antes, algumas portas são abertas para a gente, algumas portas a gente abre. O que a gente pode fazer para a gente contribuir para a valorização, fortalecimento da ciência do Brasil, até porque para que a gente possa criar esse ambiente em que os cientistas que vão para fora, e que é muito válido, muito importante, a gente já falou aqui, vão para fora para se desenvolver, mas aqueles que queiram voltar possam encontrar aqui no nosso país as oportunidades para que voltem e sigam as suas carreiras por aqui, ajudando a desenvolver o Brasil. O que a gente pode fazer para melhorar a ciência? Bom, eu posso começar, então, tecendo alguns comentários sobre isso. Esse é um ponto que, para mim, toca muito no emocional, porque, nossa, eu acho que o cientista brasileiro, a ciência como um todo, na cultura brasileira, não é tratada com muito respeito pela sociedade como um todo, indústria, entretenimento e tudo mais. A gente tem muito daquela síndrome do vira-lata, né? A famosa síndrome do vira-lata. Eu, quando estava no meu mestrado, cara, eu trabalhava muito. Fiz meu mestrado no Brasil. Trabalhava muito. Trabalhava de 8 da manhã, 8 da noite, sábado, virava à noite, por uma bolsa muito baixa. Mas note que aqui eu não vou ficar muito falando de valorização financeira, que é um ponto muito importante, mas não vou me estender muito nisso, porque é uma coisa mais política, a gente pode comentar isso um pouco no futuro. Mas sobre a valorização social. Um aluno de mestrado, um aluno de doutorado no Brasil, ele é tido como aluno, né? Como estudante. Nossa, mas 30 anos na cara e você não trabalha ainda? Você não vai tomar jeito, não vai fazer nada? Como é que vai ser? Vai ser ficar estudando para sempre? Enquanto, na verdade, a gente está fazendo pesquisa. É um trabalho muito sério, é um trabalho muito importante para o desenvolvimento da ciência e que, assim, me magoava, de verdade me magoava. Eu ouvia isso... amigos, família e coisas desse tipo. E isso foi uma das coisas que me fez querer aplicar para os Estados Unidos. De verdade, isso foi uma coisa que me afetou. Vim aqui para os Estados Unidos e essa valorização de você ser um doutorando aqui nos Estados Unidos, você tem, de fato, um outro status social. As pessoas te enxergam com respeito, enxergam que o que você faz é um trabalho digno, que você trabalha tanto quanto qualquer outro na sociedade, e que você tem a sua importância, né? Então, assim, eu não sei se vocês já repararam que quando sai na mídia, que quando um doutorando ou um mestrando faz algum avanço científico, é reportado como aluno de doutorado descobre algo. Porém, quando um aluno de doutorado americano, aqui nos Estados Unidos ou na Europa, descobre algo, a manchete torna-se pesquisador de tal país, descobre algo. Assim, mudou a profissão só porque você está em outro país? Então, assim, essa valorização social mesmo, cultural, eu acho que ela é uma questão científica, de cultura científica. Acho que o Brasil ainda, a cultura científica do Brasil ainda é muito, muito limitada, pequena, fraca. E eu não digo no âmbito acadêmico, tá? Porque no âmbito acadêmico, a pesquisa brasileira, dentro dos recursos que ela tem, faz milagres, são heróis. Sim, é uma coisa impressionante a qualidade da pesquisa que a gente tem dentro dos recursos que a gente tem. É uma coisa absurda. São trabalhos muito bons. Os brasileiros são altamente reconhecidos fora do país. Para quem fica com essa síndrome do vira-lata, são super bem vistos como bons trabalhadores. Nossas universidades te dão uma base técnica e teórica muito boa, apesar de você não ter muito recurso, então
pelo menos no meu caso, equipamentos, laboratório e tudo mais, eu não tive na Universidade de Brasília, porém tive uma educação muito nobre. Minha formação técnica e teórica é um nível acima dos meus colegas que vieram de outros países, incluindo os Estados Unidos. Quando eu entrei aqui na universidade, isso foi, de fato, reconhecido pelos próprios professores e tudo mais, tanto que há um pedido do meu próprio departamento hoje em dia que eu traga mais brasileiros, porque os últimos 4 brasileiros passaram no departamento, fizeram um excelente trabalho, então eles querem, de fato, eu fui convidado a fazer palestras no Brasil para incentivar pessoas a virem para o nosso departamento, eles estão caçando, eles dizem que o Brasil é um pool de talentos, então olha que maravilha ser visto desse jeito, né? Assim, a gente se sente valorizado, é gratificante. Então, eu vou abrir o espaço aqui para a Márcia tecer os comentários dela, porque eu acho que ela vai ter muita mais coisa para falar que eu, e conforme for, eu posso complementar. Lucas, você disse tudo. Eu acho assim que foi o mesmo sentimento, inclusive o laboratório que eu fiz, meu postdoc. Eu fui a primeira postdoc brasileira no laboratório e agora tem assim uma linha de postdocs brasileiros nesse laboratório. A minha chefe descobriu, né, que a ciência do Brasil é maravilhosa e então assim isso aí não é uma experiência pontual. Já ouvi de vários brasileiros aqui fazendo ciência nos Estados Unidos e na Europa. Tenho amigos na França, Alemanha, que também tem essa experiência. Eu acho que o pesquisador brasileiro, ele não só traz, como você falou, Lucas, um conhecimento sólido, né? Eu acho que a nossa formação acadêmica é uma formação acadêmica sólida no Brasil, mas a gente traz, eu acho que talvez pelas dificuldades de trabalho, uma criatividade, né, de jogo de cintura que diferencia o brasileiro, eu acho que no exterior. Então não tenho muita coisa a complementar, você falou tudo. É maravilhoso a gente juntar tudo isso, a gente contar, né? Eu volto a puxar o ponto que a Márcia trouxe da comunicação. Quanto mais a gente comunica isso também, mais a gente ajuda a valorizar a nossa ciência, né? Porque isso, para mim, foi um grande aprendizado convivendo com vocês, convivendo com as cientistas em Stanford, as maravilhosas do nosso núcleo, foi justamente descobrir isso, o valor que o cientista brasileiro tem fora do Brasil, como é reconhecido. Poxa, a gente tem que contar isso para todo mundo, a gente tem que fortalecer isso no nosso país, tanto para que isso se torne uma conversa acessível para todo mundo, né? Para que todo mundo possa também sentir, assim como a gente sente orgulho dos jogadores de futebol, dos cantores, né? De tudo que fazem sucesso internacional, que a gente também possa sentir dos nossos cientistas e apoiar cada vez mais esse caminho. Meus queridos, conversa boa, às vezes parece passar rápido, né? Tá acabando o nosso tempo. Eu vou, então, pedir para vocês deixarem uma mensagem final para quem está acompanhando a gente nesse sabadão, os corajosos, sabadão à tarde aqui no Brasil. Muito amor pela ciência. E vou deixar, então, por favor, Márcia, se você quiser fazer as suas considerações finais, depois a gente ouve o Lucas também, e aí deixo os nossos recadinhos. Bom, novamente eu queria agradecer por estar aqui. Uma coisa que a Dimension Science está proporcionando para mim é esse contato maior com a ciência brasileira, porque por muitos anos eu atuei profissionalmente aqui nos Estados Unidos e sempre indo ao Brasil, lógico, mas a minha relação com o Brasil era mais uma relação de família e amigos. E agora, através da Dimension Sciences, eu estou conectando profissionalmente com o Brasil novamente. Então, eu queria agradecer vocês a me trazerem aqui e adoraria continuar essa conversa. Então, eu volto a chamar aí o pessoal. Obrigada, pessoal da Fiocruz, por botar esse evento, né? Montar esse evento e fazer essa conexão do Brasil com os Estados Unidos. Então, eu espero que a gente possa continuar esse diálogo.
Aqui ouvindo vocês falando, eu acho que, gente, a gente devia ter um Oscar de cientista, vocês não acham? Então, é isso aí. Eu me disponibilizo a falar. Se alguém tiver perguntas e tudo, me manda um e-mail ou um WhatsApp. E eu quero convidar vocês para participar da Dimension Science de alguma forma. Nunca é nem cedo nem tarde para ser um mentor. Eu falo assim, mesmo se você ainda está na graduação, você já pode oferecer mentoria para alguém, com certeza. Então, nunca nem é muito cedo, nem muito tarde para começar. Então, eu convido todos vocês a participarem de alguma forma da Dimension Sciences, fazendo parte, né, dessa comunidade que a gente está crescendo aí no mundo. Então, obrigada novamente, Cíntia, e o pessoal do Vale, da Fiocruz, por esse convite. Bom, eu também quero começar agradecendo a Fiocruz, ao Grupo Mulheres do Brasil. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa, parabéns por todo esse projeto. Isso daqui, essa conversa que a gente teve hoje, o que teve hoje aqui nesse evento, é um discurso riquíssimo, é uma conversa, né, uma troca de ideias que leva a gente a convergir e entender os problemas reais que acontecem, o porquê não estamos indo para frente, e a gente sabe que primeiro a gente identifica o problema para depois atacar o problema. Então, isso daqui é de um valor para o nosso país riquíssimo. Então, gostaria novamente de agradecer ao convite, à oportunidade, ao espaço, falar para todo mundo seguir as redes sociais da Brasa, o YouTube principalmente, a gente quer dar uma bombada no nosso canal do YouTube, com mais divulgação científica, a gente apresenta alguns webinars com relação à aplicação de bolsas, então trouxemos o Dean de pós-graduação aqui da Rice University para dar dicas de como aplicar, então em vez de vocês me ouvirem falando em como escrever um Statement of Purpose, vai ser o próprio homem encarregado de definir quem entra ou não, falando o que ele quer ver numa aplicação, então acho que vale muito a pena. E como recado final gente, a gente tem um país lindo, a gente tem um povo lindo, uma cultura riquíssima, uma força de vontade, uma universidade que, apesar de nova, comparado aos Estados Unidos e a Europa, está vindo com tudo, tem uma base muito sólida, já está muito bem formada, mas tem pontos a consertar. Mas não percam a esperança, a gente tem tudo para ser assim, fantástico, então mantenham a cabeça erguida, mantenham o amor pela ciência, o amor pelo próximo, o amor pelo desenvolvimento do país e, assim, pelo desenvolvimento do mundo, né? Assim, esse negócio de país, a gente vive em sociedade, mais pontes, menos paredes, né? Então, gente, vamos fazer acontecer o mundo que a gente sonha, né? Então é isso. Muito obrigado a todos. Muito bom, muito incrível, gente, receber vocês dois nesse painel maravilhoso. Só tenho a agradecer, Lucas, Márcia, todo mundo que trabalhou com a gente para que esse momento acontecesse, todo mundo que está acompanhando. E vou pedir para a gente ficar aqui mais um pouquinho, porque a gente vai ter agora a fala da diretora da Fiocruz, a doutora Marilda. Então, por favor, fiquem no Zoom com a gente, que teremos a honra de ouvi-la agora, logo em seguida. Então, muito obrigada, Márcia e Lucas, e bem-vinda, doutora Marilda. Deixa eu ver se eu consigo, né? A gente tem alguém aí que está fazendo a mágica dos pins que está mexendo no quem está no spotlight. Agora consegui, Cíntia. Perfeito, seja muito bem-vinda. Tá certo. Eu gostaria, na verdade, de dar boa tarde para todos e todas, né? E parabenizar pelo evento. Parabenizar a Valéria Borges, nossa pesquisadora, que foi
assim, imbatível, incansável para poder realizar esse evento, e a todas as nossas pesquisadoras e ex-alunas, né, que também participaram do evento. Pedir desculpas por não ter podido participar desde o início do evento, mas o que eu assisti foi extremamente assim gratificante ver essa rede sendo formada, né? Eu passei alguns anos nos Estados Unidos, fiz um doutorado sanduíche, e foi uma dificuldade muito grande não ter uma rede de interação, né? Então, ouvir Márcia, da Dimension Science, e também o Lucas, da Brasa, é saber que realmente os brasileiros estão se articulando melhor no exterior, e saber que nós estamos sendo bem recebidos, né? Porque quando você chega no exterior, você começa a fazer uma rede, mas é muito bom você ter essa recepção, porque você está num país estrangeiro, você se adapta à língua. Então, assim, vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando, e eu, na figura da diretoria, eu coloco o IGM, né, para a gente fazer essa ponte, estimular os nossos alunos, e eu gostaria de complementar uma coisa que eu falo muito para todos os meus alunos. Quando eu fui para o exterior, além da ciência, né, eu enriqueci muito a minha vida, né, a sua vida pessoal, porque você aprende muito, você lida com outras nacionalidades, né? Eu fiquei no Medical College da Geórgia e tinham várias nacionalidades, então você abre uma visão de mundo, né? Olha, o Brasil, você está acostumada com o Brasil e, de repente, você tem um contato com diferentes culturas, com diferentes pessoas, você aprende a lidar, né, com cada uma dessas diferenças e com a diversidade que vocês falaram também. Então, assim, parabéns a todos. Eu fiquei sentida de não ter podido acompanhar ontem um evento, mas eu sei que as nossas pesquisadoras nos representaram muito bem, né? Representou o IGM muito bem, e vocês podem contar conosco. E parabéns, Valéria. Muito importante, né? A mulher na ciência, todos os pesquisadores na ciência, e ver, né, e tentar mudar esse panorama que o Lucas falou, né, no Brasil. Enriquecer a carreira de cientista, os alunos de pós-graduação, e fazer com que nós sejamos reconhecidos como em todos os lugares do mundo. Então, parabéns. Muito obrigada pela oportunidade da fala. A gente é que agradece, enriquecedora a sua fala, especialmente trazendo, né, toda essa visão da cultura, dessa expansão de consciência, que é onde a gente tanto busca e se desenvolve, né, quando tem essa experiência fora. Muito obrigada, doutora Marilda. E agora tenho certeza que a Juliana, a Valéria querem falar um pouquinho também, podem ficar super à vontade para falar as suas considerações desse evento que foi maravilhoso. E eu já vou aproveitar aqui que eu vou fechar meu microfone, agradecer a vocês pela parceria, foi incrível. E vou pedir para alguém, por favor, coloquem aí nos comentários o nosso time aí, o nosso grande time SciNext, que é muito bacana a gente celebrar também todo mundo que se envolveu nesse projeto. Obrigada, gente. Olá, estão me ouvindo bem? Sim? Sim, Val. Sim. Estão me ouvindo bem? Sim? Sim. Sim. Eu queria agradecer, na verdade, a fala de doutora Marilda, dessa tarde ao grupo Mulheres do Brasil, esse núcleo Vale do Silício, falar que essa interação ela começou
foi em março, num encontro de rede com a Lili, a Liane, que faz parte desse núcleo incrível, num Pint of Science of Bahia. E aí, nesse encontro, falando de nossas trajetórias, nós identificamos essa possibilidade de parceria que resultou no SciNext, né, e um grande evento ontem com a trajetória das nossas pesquisadoras da Fiocruz Bahia, e hoje, não é, contando a trajetória das meninas do Vale do Silício, e com as moderadoras Cíntia e Raquel brilhando, e dizer que, em nome de toda a equipe, não é, de ensino também, foi um prazer receber a Foi a internet de Val que congelou? Cíntia, eu acho que foi, né? Foi, eu acho que foi, Julie, deu uma congelada. Eu vou continuar, quando ela voltar, ela retoma. Mas realmente aproveitar o momento, né? A ideia de se fazer alguma coisa começou depois, um evento que eu organizo, né, junto com a equipe da iniciação científica, a comissão da iniciação científica, uma inquietação muito grande, né? Os meninos muito ansiosos e a gente pouca perspectiva, e a gente queria uma forma de estimular. A Isadora me procurou para a gente tentar fazer alguma coisa para os meninos além da Hike, que é esse seminário anual. Val, eu discutindo com o Val, a gente fez uma enquete para ver a questão psicológica deles na pandemia. As respostas eram sempre associadas à ansiedade, falta de perspectiva, e aí nesse contexto, né, o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer. Aí Val trouxe, olha, eu conheci uma pessoa, Lili, é ótimo, talvez a gente possa fazer alguma coisa junto. Ela levantou a ideia da gente fazer um evento colaborativo, e aí todo mundo comprou, né? A gente se reuniu, eu, Isadora, a Karine, a Natália e Val, e assim, eu acho que foi uma parceria muito feliz. Acho que é uma forma da gente mostrar e dar um pouco de perspectiva a esses meninos, né? Assim, tão jovens, que vale a pena perseverar. Eu acho que isso ficou muito claro na palestra das nossas pesquisadoras e nas palestras de hoje das meninas, né? A trajetória fantástica de carreira que todas elas colocaram. Não vou nem comentar aqui sobre a de Luciana, que é realmente um negócio assim, extremamente inspirador. E aí eu acho que trazer um pouco dessa perspectiva e da esperança de que é difícil, é uma carreira difícil, mas vale a pena perseverar, porque a gente consegue. Então, assim, essa rede de apoio faz desse processo muito menos doloroso, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista pessoal, como a doutora Marilda falou, né? Assim, você chega num país, é tudo diferente, você não sabe nada. Ter esse apoio é realmente fantástico. Então, muito obrigada pela parceria, as meninas do grupo do Mulheres do Brasil no Vale do Silício. Realmente foi uma ideia muito feliz de Lili e de Val. Então, vamos continuar. Eu acho que esse é um evento que veio para ficar realmente, e espero que a gente tenha, né, diversas edições, e eu tenho certeza que elas serão de sucesso como essa. Agradecer a participação de Lucas e de Márcia, é fantástica a discussão hoje à tarde. Realmente, muito obrigada. Vamos começar a pensar nas próximas edições, e aí, com mais calma, dessa vez a gente vai organizando. Eu agradecer muitíssimo a Marilda pela presença hoje. Eu sei que, como eu estou na instituição, eu sei a quantidade de coisas que Marilda tem agora. A gente, como eu tinha falado no começo, a gente está passando exatamente pelo momento de seminário estratégico na instituição, que obviamente é ela que está à frente, fora todas as outras demandas. Então, muito obrigada, Marilda. E agradecer de verdade a parceria de vocês, e vamos tentar, né, continuar incentivando a ciência e os nossos jovens pesquisadores, e mostrar a eles que vale a pena continuar trabalhando pela ciência, seja ela numa universidade pública brasileira, numa instituição de pesquisa como a Fiocruz, nos Estados Unidos, numa universidade, na indústria, né? São brasileiros que estão contribuindo para a ciência no mundo e para a melhoria da qualidade de vida. E, no fundo, é tudo isso que nós todas queremos, né? Então, assim, muito obrigada de verdade pela parceria,
e pelo evento. Eu queria ver se Isadora ou Karine querem falar alguma coisa. Eu queria falar antes, se eu puder falar um pouquinho, que eu queria agradecer também do lado do Núcleo Vale do Silício, que a gente tem essa ansiedade e essa vontade de dar de volta para o Brasil, mas a gente não consegue sem ter essa parceria com vocês daí. E vocês fizeram esse trabalho fantástico. Eu sinto que a gente até assim, a nossa colaboração foi mínima em torno do esforço de vocês também aí de pôr esse evento junto e acontecer. E que vamos continuar com essa parceria fantástica e crescer o SciNext para mais lugares e mais gente e dar mais alcance. Obrigada por tudo. Eu queria... Posso falar? Pode, depois eu... Eu também queria, na verdade, dizer que é uma honra e um prazer participar desse evento também, participar desde o iniciozinho ali das nossas discussões e ver como o evento se tornou grandioso, e a gente teve uma participação muito efetiva aqui dos alunos, e é muito bacana a gente ver esse retorno, ver que eles que interagiram bastante, e é isso que a Juliana falou, né? Faço das palavras delas minhas, assim, a gente quer que esses meninos cresçam e ganhem o mundo, né? Então, parabéns a todos que fizeram acontecer esse evento, né? A parceria com as meninas, suas histórias inspiradoras, enfim. Os dias de ontem e hoje foram inspiradores para mim, imagina para eles que estão lá começando suas carreiras também. Então, parabéns a todos e agradecer a participação de todos os palestrantes. Eu queria parabenizar todos, né, todos os palestrantes, né, todas as falas muito importantes. Parabenizar o Lucas e a Márcia pelas iniciativas que estão aí, né, ajudando os brasileiros, os cientistas brasileiros. E também parabenizar nossos estudantes, né? A gente viu na enquete que temos vários estudantes de graduação, vários de pós-graduação, participaram ontem à tarde, até o final da tarde, hoje também, né? Uma tarde de sábado, né? Então, mostrando que eles estão aí também já lutando pelo futuro deles, pelo espaço na ciência. É isso, e só agradecimentos. Acho que tivemos um ótimo evento e esperamos continuar, né, com novas edições ou novas iniciativas. A minha internet caiu, não é? Acho que no finalzinho da fala eu nem pude concluir o agradecimento ao Lucas e a Márcia, não é? Eu cheguei a comentar, não sei se ficou registrado, que em nome da equipe de ensino, o comentário da Márcia de fortalecer as ações no Nordeste, né? Foram muito bem-vindos e estamos à disposição para fazer acontecer essa interação, não só da Fiocruz Bahia, mas com outras instituições de ensino superior daqui do próprio estado da Bahia, interior e tudo mais. Teremos um prazer de fortalecer essa rede junto à Dimension Science. E, no mais, só agradecimento a todos os discentes que participaram até aqui, que espero que tenha sido inspiração. Para mim também eu aprendi um monte, acho que esse nós estamos aqui como sêniores, mas eu acho que a vida é uma troca, não é? Nós aprendi muito com a trajetória de todas as que passaram por aqui, apesar dos diversos momentos de carreira. É essa rede que fortalece, não é, as nossas escolhas e agradecer muito às meninas, às mulheres do Brasil, do Núcleo Vale do Silício, por essa parceria que foi realmente brilhante, e eu espero, já ansiosa pelo SciNext segunda edição. Falar para os nossos alunos também que nós iremos providenciar com bastante... vamos nos empenhar para que os vídeos, né, do YouTube estejam disponíveis rapidamente no YouTube da Fiocruz Bahia, para que vocês possamos rever e os que não puderam estar aqui que possam acessar essas informações valiosas que foram trocadas ontem e hoje.
Não sei se mais Val, alguma pedir para das todo mundo meninas. ficar na sala para tirar uma última foto. Alguma Porque das senão o meninas pessoal do começa Vale a do sair. Silício querem comentar alguma coisa mais? Sim, Cíntia, profissional na moderação. Eu já falei bastante, acho que ninguém mais me aguenta ouvir falar. Então, vendo se as meninas querem colocar mais alguma coisa, fiquem super à vontade. Eu estou só coração transbordando amor por essa troca, muita gratidão e brilho nos olhos aí para a gente fortalecer cada vez mais a ciência do Brasil. Algum dos alunos querem dar algum depoimento? Oi, sou eu, Yasmin. Estão me ouvindo? Sim, Yasmin. Eu gostaria mais uma vez assim de agradecer por esse evento, de vocês mostrarem realmente o passo a passo, a história das meninas que já conseguiram, né, uma conquista lá fora. Isso me inspira bastante para seguir em frente e esclarecer o melhor, né, como é que eu posso fazer para conseguir meu doutorado lá fora também. Com certeza estarei presente no próximo evento e passarei a informação do que eu aprendi hoje. Obrigada pelo evento e parabéns para todos da organização. Muito obrigada. Mais alguém do corpo discente? Estamos ansiosos para ouvi-las. Muitos já registraram aqui no chat, né, os agradecimentos. Ficamos muito felizes. Como falei ontem, foi um evento feito com muito carinho para vocês. Eu fiquei feliz com a participação dos alunos de iniciação científica, né? Sim, coordenadora. Claro. Tem muitos aqui, foi muito importante. Falem para os seus colegas que não puderam estar aqui, né? Divulguem quando estiver disponível no YouTube. E a primeira edição vocês tiveram o privilégio de ter apenas para a nossa comunidade GM Bahia. Esperamos que o próximo SciNext ele possa alcançar um número maior, né? Que outras plataformas onde seja dada a oportunidade de maior interação. Então, muito bom.